Muito bem, a gente está falando sobre a pessoa de Cristo, no nosso estudo sobre o Evangelho, e nós vimos algumas informações a respeito da morte de Cristo e como que isso foi importante para nós, como que isso nos beneficia, o fato de que Jesus foi morto na cruz, como que ele pagou ali os nossos pecados diante de Deus, por que que ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Por que que ele foi chamado dessa forma por João Batista. E agora a gente vai falar então sobre a ressurreição de Jesus. É interessante que muitas pessoas creem na existência de Cristo, na vida de Jesus, mas creem inclusive na morte dele na cruz, veem isso como uma consequência dele ter desafiado as autoridades daquela época, na região em que ele vivia. Mas as pessoas às vezes tentam tirar da vida de Jesus os fatos sobrenaturais, né? As coisas que aconteceram, que Jesus realizou, que foram aquilo que distinguiu Jesus de qualquer outro ser humano. Tentam negar os milagres e tentam negar a ressurreição de Jesus, tentam dar outras explicações por que os discípulos de Jesus afirmaram a ressurreição de Cristo. Mas se nós vamos entender o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, se vamos crer nisso, então a ressurreição é uma parte fundamental da obra de Jesus nesse mundo e nós precisamos entender e crer nisto também. Em primeiro lugar, vamos entender a ressurreição de Jesus, ela faz sentido quando a gente entende aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo, né? Quando a gente entende que Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele veio, sendo Deus, ele se fez homem, viveu uma vida perfeita, sem pecado, foi morto e pagou o preço pelo nosso pecado, ou seja, ele foi morto embora ele não merecesse a morte. A morte era a consequência do pecado e Jesus experimentou a morte mesmo não merecendo isso, mesmo sem ter cometido o pecado. Então, sendo assim, a Bíblia ensina que Jesus ele não podia ser retido na morte e por isso ele ressuscitou, né? A ressurreição é a prova de que aquilo que Jesus fez na cruz foi aceito por Deus Pai, né? O sacrifício de Jesus foi aceito como um sacrifício perfeito de alguém perfeito, alguém sem pecado, sem defeito nenhum, e por isso ele não precisava permanecer na morte, mas ele voltou à vida. Em Atos capítulo 2, né, Pedro está fazendo uma pregação ali e falando sobre Jesus, ele diz: esse homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, ou seja, aquelas pessoas elas conseguiram, né, entregar Jesus para que ele fosse morto pelos romanos, mas isso era algo que Deus já tinha conhecimento, já tinha determinado que isso iria acontecer. E vocês, com a ajuda de homens perversos, né, justamente, o mataram pregando na cruz, né, falando sobre o que os judeus fizeram com a ajuda dos romanos. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então essa frase que Pedro usa aí no final dessa passagem, essa frase é muito importante, né? Ela traz uma informação teológica bem importante para nós, de que era impossível que a morte retivesse Jesus. A morte era a consequência merecida pelo pecado. Então Jesus, sendo alguém perfeito e sem pecado, que se entregou, que aceitou ser morto, né? Ele inclusive tinha poder para evitar a morte se ele quisesse, mas ele aceitou ser morto, ele se ofereceu como sacrifício por nós, então ele tinha poder sobre a morte. Ele era perfeito, ele não tinha pecado, então ele tinha poder sobre a morte. Por isso não era possível que a morte retivesse Jesus, por isso ele voltou à vida. E aí a Bíblia mostra que ele voltou à vida, ele apareceu para os discípulos então tomaram conhecimento da ressurreição de Cristo, né? Puderam entender isso, ele apresentou provas da sua ressurreição, de que era ele mesmo que estava ali com os discípulos, e isso faz sentido quando a gente entende justamente o significado da morte de Jesus, né? Por que é que ele veio ao mundo em primeiro lugar, por que é que Deus se fez homem e por que é que por que ele morreu na cruz, com que objetivo? Então aí faz sentido que ele ressuscite, que ele volte dos mortos, uma vez que ele tinha poder sobre a morte, uma vez que ele não tinha pecado, né? E não merecia ser morto. Então a gente conclui com isso a nossa exposição, né, o nosso estudo a respeito da pessoa de Cristo. Quem ele é, nós vimos quem ele é, nós vimos que ele é Deus que se fez homem com objetivos específicos, sendo que o principal deles era justamente pagar pelos nossos pecados. E nós vimos também o que Jesus fez, né? Nós vimos a obra de Cristo, vimos como ele viveu nesse mundo, vimos o fato de que ele morreu por nós e o fato de que ele ressuscitou. Então esses são os
principais fatos a respeito da vida de Jesus. Claro que se a gente for nos evangelhos, a gente pode aprender muito mais com Cristo, e isso é muito importante, vai ser muito importante para a nossa vida, né? Esse estudo é um estudo de introdução ao evangelho, mas há muita coisa para se aprender com Jesus. Porém, aqui a gente viu os pontos principais e aqueles pontos que são fundamentais para que a gente possa ter um relacionamento com Deus baseado na pessoa de Jesus. Isso é o Evangelho, né? Essas são as boas notícias da Bíblia para nós. Como a gente viu, a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. A gente viu que a Bíblia tem algumas más notícias para nós, né? Quando a gente vê a nossa situação diante de Deus, como pecadores e como merecedores, né, do castigo de Deus. Mas a Bíblia tem boas notícias, e as boas notícias estão em Jesus, na pessoa de Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Então, se depender de nós mesmos, nós temos um grande problema diante de Deus. Mas Jesus fez algo que permite então que a gente tenha um relacionamento com Deus, e isto é o Evangelho, essa é a essência do Evangelho que a gente viu aqui. E o nosso estudo então chega ao fim da sua segunda parte, né? A terceira parte vai falar sobre qual deve ser a nossa reação, o que a gente deve fazer uma vez que a gente obtém essas informações. Mas eu quero concluir essa segunda parte propondo novamente uma pergunta, né? Na verdade, aquela pergunta que a gente fez no começo dessa segunda parte, eu vou fazer essa pergunta de novo, né? Então no nosso material você encontra aí essa pergunta, né? Tendo lido essas informações extraídas da Bíblia, né? Tendo estudado mais a respeito da pessoa de Jesus, o que você sabe sobre Jesus agora, né? Agora que você fez esse estudo? Será que esses estudos que a gente fez, né? Essas informações que a gente passou, essas leituras que a gente fez da Bíblia, será que elas trouxeram informações a respeito de Jesus que você não tinha, ou que você não tinha ainda dado muita atenção? Talvez você já ouviu isso antes, mas não tinha visto como isso diz respeito à sua vida, né? Como é que isso pode fazer a diferença na sua vida. Não tinha olhado para essas coisas sob essa perspectiva, né? De algo que Deus fez e Ele fez para mudar a nossa vida, né? Para ter um impacto na nossa vida. Então, essa é a pergunta que eu gostaria que você pensasse agora, e acho que é conveniente você registrar de alguma maneira isso, né? Você registrar sua resposta como parte desse estudo do Evangelho e de como a gente pode ter um relacionamento com Deus através da pessoa de Cristo. Tá legal? Então, esse é uma tarefa aí para a gente concluir, tá? Essa parte do estudo, uma lição de casa para você fazer. E eu espero que você continue com a gente para a última parte desse estudo a partir do próximo vídeo. Tá legal? É isso aí.